pessoal, tudo certo? Essa é a nossa última aula do curso e hoje nós vamos expandir um pouco o conceito de espaço-tempo, certo? Então nós vamos considerar essa situação que a gente já viu em outras aulas, onde eu tenho um referencial que eu vou chamar de K e um outro referencial que se move em relação ao primeiro com uma velocidade constante v, e nesse caso eu estou considerando que essa velocidade é ao longo desse eixo x2, tá? Eu vou supor também que em t igual a zero, t igual a t' igual a zero, as origens desses dois referenciais coincidiam, tá? Então, nesse momento, quando as origens coincidiam, eu vou supor que um raio de luz saiu aqui da origem, tá? Então, esse raio de luz começa a se propagar e como a gente assume que a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais, a gente pode notar o seguinte, né? Vamos começar esse referencial K aqui. Então, a minha frente de onda ela vai estar se propagando, tá? Em uma certa direção. Então, ela sai da origem e começa a se propagar. Então, em um dado instante, eu posso definir a distância dessa frente de onda em relação à origem desse meu referencial a partir das coordenadas desse ponto aqui, tá? Então, nesse referencial, vamos supor que eu vou ter lá um certo conjunto de coordenadas x1, x2, x3. Se eu quiser saber a distância entre a origem e esse ponto aqui, que delimita a frente de onda desse meu raio de luz, eu vou dizer que essa distância, vamos chamar de d aqui, d ao quadrado vai ser igual a minha coordenada x1 ao quadrado, mais a coordenada x2 ao quadrado, mais uma coordenada x3 ao quadrado. E como eu sei que esse raio de luz aqui está se deslocando com uma certa velocidade c, e eu tenho uma trajetória em linha reta aqui, portanto com uma velocidade constante c, essa distância ao quadrado aqui deve ser igual à velocidade com que essa onda se propaga vezes o tempo transcorrido. Então eu vou ter, isso aqui deve ser igual a c quadrado vezes t quadrado, tá? Essas duas quantidades são iguais, então eu tenho que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a c quadrado vezes t quadrado. Agora vamos pensar no outro referencial, né? Bom, a velocidade da luz deve ser a mesma nesse referencial. Então, esse observador aqui também deve observar uma onda que se propaga a partir da sua origem, com velocidade c. Em um dado instante do tempo, a frente de onda vai estar em uma posição, vai estar a uma certa distância aqui da origem, e essa distância vai ser d' ao quadrado, que é igual a x1' quadrado mais x2' ao quadrado mais x3' ao quadrado, né? E da mesma forma eu vou ter que d' ao quadrado é igual a c quadrado t' ao quadrado, né? Então essas quantidades aqui também vão ser iguais e eu vou ter uma relação do tipo x1' quadrado mais x2' ao quadrado mais x3' ao quadrado igual a c quadrado t' ao quadrado, tá? E aí eu tenho o seguinte, né? x1' quadrado mais x2' quadrado mais x3' ao quadrado menos c quadrado t' quadrado, isso aqui é igual a zero. E por outro lado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado menos c quadrado t quadrado também vai ser igual a zero. Então essas duas expressões aqui vão ser iguais, né? Se eu somar essas quantidades aqui elevadas ao quadrado, isso aqui tem que dar zero para esse meu raio de luz em ambos os meus referenciais, né? Então essa quantidade aqui deve ser um invariante. E a gente viu lá na aula passada que a gente poderia chamar isso aí de um intervalo no espaço-tempo, né? Se eu pensar que esse x1 aqui, na realidade, é a diferença entre a coordenada da origem e a coordenada x1 dessa frente de onda, a gente pode escrever lá que eu tenho um certo ΔS quadrado, que é igual a um delta x1 quadrado mais
delta x2 quadrado mais delta x3 quadrado menos c quadrado delta t quadrado. Isso aqui vai ser um intervalo, tá? E essa quantidade aqui é uma quantidade invariante. Agora vamos considerar a seguinte situação. Para um observador em um certo referencial K, vamos chamar esse referencial aqui de K, ele vê o movimento de uma partícula da seguinte forma, né? Em um certo tempo TA, essa partícula se encontrava em uma posição A, né, num ponto A, e ela vai se deslocar e vai chegar em um tempo posterior B no ponto B. Tá? Então, para esse observador, eu posso calcular o intervalo no espaço-tempo entre esses dois eventos, ou seja, do momento em que a partícula saiu aqui do ponto A, esse vai ser o primeiro evento, e o segundo evento vai ser o momento em que ela chegou no ponto B. Então, esse intervalo no espaço-tempo vai ser dado pela seguinte quantidade, né? Delta S quadrado vai ser igual a delta x1 quadrado mais delta x2 quadrado mais delta x3 quadrado menos c quadrado delta t. E esses deltas aqui vão ser dados pelo seguinte, né? Então, meu delta xi vai ser igual à coordenada xi do ponto B menos a coordenada xi do ponto A. Então, eu vou pegar a posição da partícula no instante TA, vou determinar em relação a esse sistema de coordenadas aqui qual é a posição dessa minha partícula, né? Vou ter uma coordenada x1, uma coordenada x2, uma coordenada x3 para esse evento A aqui, e aí eu posso fazer a diferença com as coordenadas espaciais do meu evento B. Aí eu vou ter essas quantidades aqui. O intervalo ΔT vai ser igual a TB menos TA, certo? Então esse aqui é o meu intervalo no espaço-tempo entre esses dois eventos. Agora imagine que eu coloque um referencial sobre a partícula. Eu vou mostrar um referencial que se move junto com a partícula. Nesse referencial, a partícula vai estar sempre na mesma posição. Então nesse referencial, vamos colocar assim, referencial da partícula, eu vou ter que meu delta xi para qualquer um dos meus eixos coordenados, isso aqui vai ser sempre igual a zero, porque a posição da minha partícula no referencial que anda junto com ela vai ser sempre a mesma. E eu vou ter um outro intervalo de tempo, delta t', né? E delta t' deve ser diferente do meu delta t. Né? Esse delta t' vai ser igual ao meu tb' menos ta'. Se eu pegar esse referencial aqui, eu posso calcular o intervalo no espaço-tempo associado a esses dois eventos para um observador nesse referencial. Como todos os meus ΔX aqui vão ser zero, né, o meu ΔS' ao quadrado vai ser simplesmente igual a menos c quadrado delta t' ao quadrado. Como eu sei que essa quantidade aqui é invariante, isso aqui deve ser igual ao meu ΔS quadrado. Bom, quando a gente se encontra nessa situação, onde o meu intervalo no espaço-tempo está associado apenas com uma variação temporal, a gente diz que esse ΔT' aqui é igual a um certo tal, e esse tal é chamado tempo próprio. Certo? Então, o tempo próprio vai ser um intervalo medido entre dois eventos quando eu estou num referencial que se move junto com a minha partícula aqui, ou seja, quando eu estou numa configuração em que a diferença de posição entre esses dois eventos vai ser zero e eu vou ter só uma diferença nos tempos desses eventos. Tá? Então, esse intervalo de tempo aqui vai ser chamado tempo próprio.
E a gente pode mostrar que vale a seguinte relação, né? Que esse meu tal aqui, que é o tempo próprio, ele deve ser igual a um ΔT sobre gama. Então, para um outro observador, por exemplo, esse observador no referencial K, ele vai conseguir medir um intervalo de tempo ΔT entre esses eventos, que vai ser igual a gama vezes o tempo próprio. Certo? Bom, isso de novo sugere a ideia de que eu tenha uma coordenada adicional. Né? Além dessas 3 coordenadas espaciais aqui, eu poderia tratar o tempo, ou algo proporcional ao tempo, nesse caso c vezes t, como uma coordenada adicional. De onde vem essa ideia? Bom, uma forma da gente pensar é a seguinte, né? Se eu fosse escrever esse meu intervalo em um outro espaço, né? Um espaço, por exemplo, por simplicidade eu vou fazer com só 2 dimensões, tá? Mas ele teria 4 dimensões, 3 dimensões espaciais e uma temporal. Seria o seguinte, né? Eu tenho um eixo aqui, outro eixo aqui, que eu teria CT e aqui eu teria X, por exemplo. Tá? Então, um evento aqui nesse espaço, por exemplo, vai ocorrer em um certo momento aqui, tá? E eu vou ter um segundo evento que ocorre aqui, tá? Eu posso determinar qual é o intervalo no espaço-tempo, qual é a distância entre esses 2 pontos nesse espaço. Então, essa distância vai ser essa quantidade aqui. E se eu fizer uma transformação de coordenadas, essa distância aqui, usando as transformações de Lorentz, né, essa distância aqui vai permanecer invariante. É o que acontece lá no espaço euclidiano com as distâncias. Né? Imagina que eu tenho lá no espaço tridimensional uma certa distância. Se eu fizer uma transformada no meu sistema de coordenadas, por exemplo, pegar os meus eixos e realizar uma rotação, essa distância vai permanecer a mesma. Né? Então, essa distância não vai ser alterada. Da mesma forma, o intervalo no espaço-tempo que eu defino como esse meu ΔS aqui, vai permanecer inalterado frente a uma transformação de Lorentz. Então, fazendo essa analogia, a gente pode pensar nesse espaço aqui. Né? Rigorosamente, eu teria x, y, z, né? As outras coordenadas espaciais, e uma coordenada CT. Né? Então, eu tenho um espaço quadridimensional. Né? E nesse espaço quadridimensional, eu posso definir quantidades que têm 4 componentes, e essas quantidades aí é que eu vou chamar quadrivetores. Certo? Então a gente vai dar uma olhada nisso aí agora. Então o nosso intervalo no espaço-tempo, que é dado por essa quantidade aqui, vai ser o análogo de distância nesse meu espaço quadridimensional, no espaço de Minkowski. Eu posso representar isso aqui de uma forma concisa. Tá? Então, primeiro, eu noto que se isso aqui é um invariante frente às transformações de Lorentz, eu tenho que um ΔS' quadrado vai ser igual ao meu ΔS quadrado. Tá? Então, eu posso introduzir, além das coordenadas x1, x2 e x3, que são coordenadas espaciais, uma quarta coordenada x4, que vai ser igual a i, que é um número imaginário, c vezes o tempo t. Tá? E aí o meu x4' vai ser igual a ICT'. Né? Então, em um outro referencial. Se eu definir essa quarta coordenada dessa forma, eu tenho que essa relação aqui, ΔS' quadrado igual a ΔS quadrado, pode ser escrita de uma forma concisa. Né? Uma soma em um certo índice μ, que vai de 1 a 4, de x μ ao quadrado. Isso deve ser igual a uma soma em μ de x μ' ao quadrado. Portanto, x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado menos c quadrado t quadrado deve ser igual a x1' quadrado, x2' quadrado, x3' quadrado menos ct' quadrado. Tá? Então, eu posso escrever isso dessa forma. Bom, essa relação aqui, então, como eu já comentei, vai ser análoga
a uma rotação lá que eu tinha no espaço euclidiano, né? Então, vamos desenhar isso aí, né? Vamos pensar primeiro no espaço euclidiano aqui. X, Y, tá? E aí eu vou ter uma partícula que se encontra aqui, que se encontra a uma certa distância lá da minha origem, né? Se eu pegar e colocar, representar a posição dessa partícula em um outro referencial, por exemplo, x', y', né? As coordenadas desse ponto aqui nesse outro referencial vão ser diferentes, né? X' vai ser diferente de x e y' vai ser diferente de y. Mas a distância do ponto até a origem vai ser a mesma. Claro, aqui eu estou fazendo da forma mais simples, colocando com a origem, mas se eu pensasse na distância entre dois pontos, essa distância também permaneceria invariante se eu fizesse essa rotação. Então, nesse caso aqui, uma mudança de sistema de coordenadas é equivalente a uma rotação. Tá? Lá no meu espaço quadridimensional, eu também vou ter, eu posso pensar que a minha transformação de Lorentz vai ser o equivalente a essa rotação. Eu vou ter uma rotação daqueles meus 4 eixos nesse espaço quadridimensional. Então, eu posso escrever essas transformações da seguinte forma. O meu x, mi, linha, vai ser igual a uma soma em um índice ni de um lambda mi, ni, x, ni. Tá, o que significa isso aqui? Né? Nesse x ni aqui, o ni vai variar de 1 até 4. Então vai ser x1, x2, x3, que são as minhas coordenadas espaciais, e x4, que é essa coordenada temporal. E esse lambda aqui, mi, ni, representa uma componente lá de uma matriz. Tá? E essa matriz vai ser a minha matriz de transformação. Portanto, essa matriz ela deve representar uma transformação de Lorentz. Eu posso escrever esses elementos da matriz aqui. Vamos colocar aqui. Essa matriz lambda mini da seguinte forma. Essa aqui vai ser a minha matriz. Então, gama 0, 0 e beta gama 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos beta gama 0, 0, gama. Esse meu beta aqui vai ser igual a V sobre C. Tá? Então, se a gente pegar isso aqui e aplicar num quadrivetor, que tem componentes x1, x2, x3 e x4, a gente vai ver que a transformação de coordenadas vai se dar dessa forma aqui. Se eu multiplicar essa matriz por esse quadrivetor, vocês vão ver que o meu x1' vai ser igual a gama x mais i beta gama vezes gama x1, desculpa, mais i beta gama x4. Como x4 é i vezes c vezes t, esses i's aqui vai ser i ao quadrado, vai dar menos 1, vezes beta vezes gama vezes o t. E essa aí é justamente a minha transformação de Lorentz para o x. Como x2 e x3 vão ser iguais a x2' e x3', quando eu multiplicar isso aqui, essas quantidades aqui, x2' e x3' vão ser exatamente iguais a x2 e x3. Nota que eu estou pensando que esses referenciais aqui se deslocam, o deslocamento de um referencial em relação ao outro é ao longo de um dos eixos, nesse caso o eixo x1 aqui, tá? E a última transformação vai ser a transformação do tempo, O meu x' 4 vai estar relacionado com o tempo t', e essa matriz aqui vai me dar a transformação de Lorentz, que me leva lá do t para o t'. Tá? Então, o tipo de transformação que eu tenho para trocar meu sistema de coordenadas pode ser escrito dessa forma aqui, onde eu represento, onde essas quantidades aqui eu poderia representar como quadrivetores, e essa soma aqui, na realidade, seria um produto entre essa matriz e aquele vetor.
Então, nesse meu espaço quadridimensional, eu posso pensar que o seguinte quadrivetor faz as vias de posição, né? Então, a posição de um evento nesse espaço quadridimensional pode ser representada em relação a um certo sistema de coordenadas por um quadrivetor, cujas componentes vão ser x1, x2, x3 e o meu x4, que vai ser IC vezes t, tá? De forma análoga, eu posso representar um diferencial nesse espaço, um dx aqui, como sendo igual a dx1, dx2, dx3 e c dt. Tá? E como nós vimos, se eu pensar num intervalo no espaço quadridimensional, ou melhor ainda, se eu pensar no intervalo infinitesimal, eu vou ter o seguinte, né, que ds é igual a raiz quadrada de uma soma em um certo índice μ aqui, de dx μ quadrado. Ou seja, dx1 quadrado mais dx2 quadrado mais dx3 quadrado menos c quadrado dt quadrado. Tá? Essa quantidade aqui é um invariante frente a uma transformação de Lorentz. Tá? Então eu tenho o seguinte, que I vezes ds, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de c quadrado vezes d tal ao quadrado, sendo d tal aqui o meu tempo próprio. Então, IDS é igual a C vezes o tempo próprio d tal, ou ainda ds é igual a C sobre I d tal. Né? O d tal é invariante, meu ds também vai ser invariante. Tá? Aí eu posso fazer uma razão entre esse d tal, entre esse dx e esse d tal. Eu definir uma velocidade nesse espaço, ou uma quadrivelocidade. Tá? Então, essa velocidade que eu vou chamar de v aqui, vai ser igual ao meu dx sobre d tal, que é o meu intervalo infinitesimal de tempo próprio. Isso aqui vai ser, então, vou representar de uma forma concisa, dx d tal, né? Então, isso aqui tem três componentes aqui, dx1 d tal, dx2 d tal, dx3 d tal, e IC dt vezes d tal, tá? Bom, mas como a gente viu, as componentes da velocidade de uma partícula em um certo referencial, que eu chamei de U, né, elas são o I, que é igual a dxi dt. E esse dt aqui vai ser o intervalo infinitesimal de tempo medido naquele referencial. Mas existe uma relação simples entre o intervalo de tempo próprio, d tal, e o intervalo dt. Né? Então eu posso escrever isso da seguinte forma, né? d tal é igual a dt vezes raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Tá? E aí eu defino, aí eu vou ter que essa minha velocidade v aqui, ela vai poder ser escrita como 1 sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado, vezes esse vetor u, né, que tem três componentes, e vezes c. Tá? Então essa aqui vai ser a minha quadrivelocidade. As três primeiras componentes vão ser esse termo aqui vezes a velocidade lá da minha partícula, e a quarta componente vai ser essa quantidade aqui vezes IC. Por fim, a gente pode definir um quadrivetor momentum, que eu vou chamar de P, como sendo igual à massa de uma certa partícula vezes o quadrivetor velocidade dessa partícula. Portanto, isso aqui vai ser igual a U, mu, sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado, e IMC sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado. Então, as três primeiras componentes desse quadrivetor aqui vão estar relacionadas com o momento relativístico dessa minha partícula. E a quarta componente
vai estar de alguma forma associada com a energia total da partícula. Se a gente lembrar que gama mc vai ser igual a E sobre C. Né? Então, esse 1 sobre raiz de 1 menos o quadrado sobre C quadrado tem a mesma forma da função gama, né? Que a gente tem que cuidar só que a velocidade que aparece aqui é a velocidade da própria partícula. Então, essa quarta componente vai ser I gama mc. Né? E, então, aquilo ali é I vezes a energia total sobre C. Tá? Bom, agora vamos ver como fica a função lagrangiana na relatividade especial. Né? A gente viu lá que a formulação lagrangiana da mecânica clássica se baseia em uma certa função definida como L, que é a função lagrangiana, que é igual à energia cinética de uma partícula ou de um sistema menos a sua energia potencial. Né? Então, isso aqui é a relação válida lá na mecânica clássica. As equações de movimento a gente obtém a partir das equações de Euler-Lagrange. Então eu sei que a derivada parcial de L em relação a uma coordenada generalizada QJ menos DDT de parcial L parcial QJ ponto, isso aqui deve ser igual a zero, e eu vou ter uma equação desse tipo para cada uma das minhas coordenadas. Tá? Então, o que eu quero fazer é encontrar qual vai ser a forma da minha função lagrangiana para que eu obtenha uma dinâmica relativística. Tá? E a abordagem que eu vou considerar é a seguinte. Né? Eu sei que o momento de uma partícula, Pi, ele vai ser igual à derivada parcial da função lagrangiana em relação a uma velocidade quando essas velocidades estão relacionadas com coordenadas retangulares. Tá? Então, vale essa relação aqui. E eu sei que o momento relativístico pode ser escrito da seguinte forma. Né? A componente I do momento relativístico vai ser m vezes o I, que é a velocidade da minha partícula, sobre raiz de 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero definir a minha função lagrangiano na relatividade especial, de modo que quando eu derive ela em relação a uma velocidade retangular, eu obtenha esse momento relativístico. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, eu quero determinar a função L, tal que parcial L, parcial U, I, isso aqui seja igual a M UI sobre raiz de 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Tá? Bom, então o que eu vou fazer agora é uma consideração razoável e dizer que a energia potencial do meu sistema não depende explicitamente das minhas velocidades. Tá? Então, essa parte do lagrangiano aqui vai permanecer igual. Eu continuo tendo só a energia potencial. Agora, a energia cinética vai estar relacionada com as minhas velocidades. Então, eu vou definir uma certa quantidade P estrela, tá? E essa quantidade P estrela vai ser tal que a derivada parcial desse meu T estrela em relação a uma certa velocidade retangular UI, isso aqui tem que ser igual a M UI sobre raiz de 1 menos U quadrado sobre C ao quadrado. Tá? E aí meu lagrangiano vai ser esse T estrela menos U. Tá? Então eu preciso integrar essa expressão aqui e determinar quem é essa função. Tá? A gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma, né? O meu T estrela vai ser igual a M vezes uma integral de UI de UI sobre raiz de 1 menos. Esse U ao quadrado aqui vai ser, digamos assim, o I ao quadrado sobre C quadrado, mais o J ao quadrado sobre C quadrado, mais o K ao quadrado sobre C quadrado. Quer dizer, eu vou considerar as três componentes aí dessa minha velocidade, né? Porque isso aqui é a magnitude da velocidade elevada ao quadrado. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma, né? Menos o I quadrado sobre C quadrado, que é uma das componentes, menos
o j quadrado sobre c quadrado menos o k quadrado sobre c quadrado, tá? E eu posso notar o seguinte, né, que do ponto de vista dessa integração, essas componentes, o j e o k da minha velocidade, vão ser constantes. Tá? Então eu posso reescrever essa minha expressão de uma outra forma ainda. Eu vou ter esse t estrela, pode ser escrito como mc integral de ui dui sobre raiz de a menos ui ao quadrado. E esse a aqui vai ser uma constante, que é igual a c quadrado menos o j quadrado menos o k ao quadrado. Tá? Eu posso fazer, para resolver essa integral, eu posso fazer a seguinte substituição. L igual a menos ui ao quadrado. Daí eu tenho que meu dl vai ser igual a menos 2 ui. Eu reescrevo a minha integral como t estrela igual a menos mc sobre 2 integral de dl sobre raiz de L, que é igual a menos mc raiz de L mais uma certa constante de integração D. Certo? Então, retomando essa expressão aqui, né, essa substituição que eu fiz, o meu t estrela vai ser menos mc raiz de c quadrado menos u ao quadrado. E eu posso definir isso aí a menos de uma constante. Né? Então, se eu sempre vou estar interessado em derivadas dessa quantidade aqui, eu posso simplesmente ignorar essa minha constante aí. E essa aqui, então, vai ser a função que vai fazer as vias de energia cinética lá na minha função lagrangiana. Tá? Mas é importante notar que essa quantidade aqui não é igual à energia cinética relativística que a gente encontrou lá na última aula. O que a gente encontrou é que a energia cinética vai ser T igual a mc quadrado sobre raiz de 1 menos u quadrado sobre c quadrado menos mc quadrado. Portanto, o meu T estrela aqui é diferente da energia cinética do meu sistema. Né? Mas a minha função lagrangiana, portanto, vai ser diferente de T menos U. Ela vai ser igual a T estrela menos U, e portanto ela é... Eu posso tirar esse C quadrado em evidência aqui, né? E posso escrever então que o lagrangiano vai ser menos mc quadrado raiz de 1 menos beta quadrado, que é U quadrado sobre C quadrado, menos a energia potencial do meu sistema. Então, uma dinâmica relativística vai ser obtida através desse lagrangiano aqui, que é diferente da energia cinética menos a energia potencial.